E estamos em um momento bastante especial em falar do amor de Deus, do amor que foi revelado através de Jesus Cristo por um ato de demonstração perfeita do que realmente significa amar. Jesus, um homem, filho de Deus, que se tornou homem e veio a essa terra apontar para a humanidade o caminho da vida eterna. Nós estamos agora, neste momento, nas ruas, dizendo a todos aqueles que por alguma razão ainda não tem essa informação, ou se já porventura ouviu alguma vez, talvez não tenha compreendido. Então não sabemos quantas vezes serão necessárias para algumas pessoas ouvirem e entenderem qual é o propósito de Deus para com a vida humana. Deus tem um propósito que podemos dizer, relativamente muito simples para com a sua vida, para com a minha vida. Deus tem um propósito para com a sua vida. E é importante compreender qual é esse propósito. Porque o propósito de Deus para a vida humana é que o homem viva para sempre, para a eternidade. Se isso te parece algo absurdo, não se assuste, mas procure compreender o significado disso. Procure entender qual é o significado de uma vida eterna. É necessário entender, caro amigo, que você é um ser criado por Deus e foi feito quando Deus o fez. Ele o fez para viver sempre e nunca morrer. A morte é uma tragédia, é um fato indesejável que não era para existir, mas existe por causa do pecado. E Paulo explica isso muito bem, quando em uma de suas cartas, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, você vai encontrar essa passagem no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Quando Paulo escreve, ele diz que o salário do pecado, desculpe, na carta aos Coríntios, o salário do pecado é a morte. Então, a morte nada mais é, meu amigo. A morte, escute bem isso, a morte nada mais é do que pura e simplesmente uma consequência do pecado. É só isto, é só por isso que as pessoas morrem, é só por causa do pecado. Romanos, né? Então, como mencionamos, ele diz, por que o ser humano morre? A resposta é, por causa do pecado. Se não, então entenda, vou repetir isso. Se não houvesse pecado, também não haveria morte. Será que você consegue perceber isso? Será que você consegue compreender o que isso significa? Que um dia eu e você só iremos morrer por causa do pecado? Agora, a outra grande pergunta é, será que tem jeito então para se livrar desse preço a pagar, o preço da morte? Sim, e é por isso que a palavra de Deus vai para as ruas, para dizer a você que é possível você vencer a morte.
Ah, como assim? Não é com os seus méritos, não é com o seu esforço, não é com a sua suposta bondade ou boas atitudes que você vai combater contra a morte. Vamos observar isso. E o que nós fazemos muita questão de esclarecer é que, como eu estou falando, a morte pode sim ser, aliás, pode ser não. A morte já foi derrotada. A morte já é um inimigo vencido. A morte não tem mais aquele poder, o aguilhão em que ele aprisiona as pessoas sem ter uma solução, sem ter uma saída. Por quê? Como que isso aconteceu? Como que houve a derrota desse inimigo tão cruel chamado morte? Foi, meu amigo, através de Jesus Cristo. Jesus foi aquele que veio a essa terra e derrotou a morte. Por isso que eu estou afirmando a você que a morte é um inimigo vencido. E agora, aqueles que estão em Cristo não tem mais aquele medo da morte. Claro que ninguém quer morrer de imediato, ninguém quer morrer logo. A morte é algo sempre indesejável, mas porém, apesar disso, ela também é, do ponto de vista humano e físico, inevitável. Porém, a grande notícia, a grande verdade é que um dia todos aqueles que entenderam esse projeto de Deus, de salvação da vida humana, todos aqueles que compreenderam isso e receberam esta palavra, um dia eles irão viver outra vez. Pense nisso. Se eu falar para você que a morte é o inimigo derrotado e que agora ela não tem mais autoridade sobre as nossas vidas, você vai se perguntar, como que isso acontece? Que eu vejo todo mundo morrendo, eu nunca vi dizer que um crente nunca morreu. Sim, essa é uma realidade, como nós sabemos. A diferença está de que, apesar de tudo, haverá um dia em que esse Jesus, que morreu aqui, que morreu naquela cruz, um dia ele que esteve aqui e voltou ao céu, ele vai retornar mais uma vez a essa terra. E quando ele retornar a essa terra, ele simplesmente vai ordenar, que todos os mortos ressuscitem outra vez. E isso vai acontecer. E nós falamos nisto porque acreditamos. Sabemos que muita gente tem dificuldade de acreditar, de entender essa palavra. E o fato de acreditar ou não, é isso que faz a grande diferença entre as pessoas que ficam de um lado e aquelas que vão ficar do outro lado. Um dia, Jesus irá julgar todas as pessoas, toda a humanidade, os vivos e os mortos, os que já morreram há milhares de anos e os que ainda morrerão. Um dia irão se deparar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chamado Jesus Cristo. E nesse momento, há no livro de Mateus uma informação, uma afirmação, que nesse dia ele vai colocar uns de um lado, outros de outro, uns à sua direita, outros à sua esquerda, e aqueles que estiverem à sua direita, ele irá chamar para fazer parte do seu reino eternamente, e aqueles que estiverem à sua esquerda, que serão aqueles que não deram importância para a pregação da palavra, que não deram importância para o evangelho, esses que estarão à esquerda, eles serão ordenados a uma condenação eterna. E é disso que Deus quer livrar cada um de nós, cada um de vocês que está aqui. Que livre dessa condenação que será inevitável a todos os que não acreditarem na palavra de Deus. Quero, neste momento, encerrar agradecendo pela oportunidade de poder falar mais uma vez e trazer esta palavra tão valiosa aos corações
dos nossos ouvintes nesta tarde. Que Deus nos abençoe. Amém.